Olá, tudo bem? Esse é mais um Nefroclínicas Convida. Eu sou o Dr. José Neto, sou clínico geral e nefrologista e diretor de ensino, pesquisa e inovação da Nefroclínicas. Hoje eu tenho comigo aqui o Dr. Denilson Custódio, que é urologista, cirurgião do transplante e que eu tenho a alegria de chamar de um bom amigo. É um cara que eu, contemporâneo, fizemos residência mais ou menos junto, né, Denilson? Então, Foi sim. crescemos juntos e Denilson é um dos grandes expoentes hoje da urologia mineira, quiçá nacional. Então, obrigado pelo seu tempo. Eu sei que a coisa é corrida pra caramba e você está aqui conosco para trocar ideia dessa interseção entre a urologia e a nefrologia. Vai ser um prazer. Show de bola. Denilson, eu queria começar que você se apresentasse falando qual que é a sua história, de onde você vem, seu background, um pouquinho aí do seu currículo e o que que você faz hoje. Qual que é o seu dia a dia como urologista, como é que a coisa anda para ti? Certo. Então, meu nome é Denilson Santos Custódio, eu sou médico urologista, né? Eu nasci em Montes Claros, mas meus pais moram há muito tempo em Viçosa, né, no interior aí, estão lá sofrendo no isolamento social, né, morrendo de saudade de todo mundo. Mas eu vim para Belo Horizonte para estudar. Em 92 eu comecei a estudar aqui, me formei nas ciências médicas em 2001. E aí depois da faculdade a gente tem que escolher, né, o que a gente vai fazer aí de especialização. Na época eu sempre quis ser cirurgião, então eu resolvi fazer cirurgia geral, fiz residência de cirurgia geral lá no Hospital da Baleia, que é um hospital que eu prezo muito, tenho muito orgulho de ter feito residência lá, um hospital maravilhoso, um índice de resolutividade muito grande, né? Agradeço muito a equipe com que eu treinei lá no Hospital da Baleia. Terminando a residência de cirurgia geral, eu fui fazer urologia, né? Me enveredei aí pelos lados da urologia e aí fui para o Hospital Felício Roxo. Lá no Hospital Felício Roxo a gente fez os 3 anos de residência em urologia, que é o hospital que eu trabalho até hoje. Quando eu terminei minha residência, eu ganhei uma bolsa para poder ir para os Estados Unidos, né? Eu fui para Cleveland, onde eu fiz uma pós-graduação, né, em cirurgia minimamente invasiva, que envolve aí os tratamentos laparoscópicos, robóticos, os cálculos renais, sem precisar fazer corte, né, esse tipo de cirurgia minimamente invasiva, né. E aí, quando eu voltei, eles me convidaram para poder trabalhar aqui em Belo Horizonte, né. O Otacílio Bicalho, que você conhece muito, me acolheu igual um filho, né, me chamou para o consultório dele e me colocou ao lado dele lá na clínica dele, onde eu trabalho até hoje. E estamos Bamberg, juntos, né? né? Do Bamberg. Aí quando eu voltei, as coisas começaram a mudar, né? Na época tinha o Dr. José Maria Figueiró, que era cirurgião de transplantes do hospital, e ele recebeu um convite para poder trabalhar fora do país, né? Ele foi trabalhar fora do país, o Ricardo também, nosso amigo, ficou sozinho no transplante, falou assim, Denilson, eu estou precisando de alguém para fazer transplante, é você mesmo, né? Então, enquanto trabalhava, fomos fazendo treinamento, foram mais 2 anos de treinamento em cirurgia de transplantes, e aí a gente entrou para a equipe de transplante e de urologia do hospital, né? Então, trabalho única e exclusivamente hoje lá no Hospital Felício Roxo e no meu consultório, né? Tenho muito orgulho de trabalhar lá, acho que é uma instituição exemplar, você também trabalha lá, e onde a gente tem uma equipe muito boa, né, especialistas aí de renome, pessoas super gabaritadas, e é um prazer poder estar aí tentando ajudar um pouquinho as pessoas, né? Na verdade, eu tenho uma história, nós temos uma história lá dentro do Felício Roxo, Sim. né? E nesse último ano eu resolvi, junto com outros colegas, uma nova empreitada aí na Nefroclínicas, com uma ideia nova, um mindset diferente. E uma das coisas é realmente levar esse tipo de comunicação para o público leigo. Então, eu queria começar te perguntando, Denilson, o seguinte: qual que é a diferença do urologista para o nefrologista? Porque até hoje nem minha mãe sabe direito. A hora que eu falo assim, eu sou nefro, eu falo, meu filho, você entende? Entendo aquela coisa, né? Então, qual que é a diferença, Denilson? As pessoas às vezes têm dificuldade. Eu vou no Bom, nefro, eu vou no é, uro. exatamente. São profissionais e especialidades que trabalham muito próximos, né, Neto? É porque eu gosto de brincar com os pacientes, fala assim, ó, o urologista é o cirurgião do rim, né? E o nefrologista é o clínico do rim. Então, o urologista ele tem que fazer especialização em cirurgia geral, depois ele faz em urologia, que é uma especialidade cirúrgica.
Então, se precisar operar, pessoal, é com o urologista, viu? Já o clínico não. O nefrologista é o médico que coordena as diálises, né? Que avalia as doenças renais, que faz o tratamento medicamentoso das doenças renais. É muito comum, por exemplo, paciente com cálculo renal, a gente olhar junto, né? É um exemplo bom para a gente poder dar aqui. Eu tenho um cálculo renal. Se o cálculo for cirúrgico, se precisar fazer alguma cirurgia, o urologista é que vai tratar. A maioria dos cálculos não são cirúrgicos, né? Então, o nefrologista vai fazer a avaliação dele para saber por que é que a pessoa está formando esse cálculo, né? O que é, se é o citrato, se é o sódio, se é o potássio, se é o magnésio, se é o cálcio, o que está levando. Então, vamos brincar que o cirurgião não tem muito essa capacidade de ficar pensando muito, não. Ele vai operar, né? Então, quando o negócio complica, a gente passa para o pessoal da nefrologia fazer as avaliações. Denis, eu brinco que quem cuida da casa de máquinas é o nefro, quem cuida da tubulação é o uro. Tá certo, é mais ou menos isso mesmo. O urologista Denis, é eu vou bombeiro, aproveitar né? então. Oi? O urologista é meio que o bombeiro, né? Vai desentupir os canos, né? Se a próstata entupiu, ele vai lá e desobstrui. Se o ureter está entupido por causa de pedra, ele vai lá e desentope, e por aí vai, né? Por aí. Denilson, aproveitando que você tocou no assunto do cálculo renal, eu vejo que as pessoas têm muita dúvida a respeito disso. Eu queria começar com uma coisa bem básica. Sabe que em torno de 15% da população, em algum momento da vida, vão desenvolver o cálculo renal. E vários desses vão descobrir o cálculo no momento de urgência, né? Com aquela dor incapacitante que leva a pessoa a procurar normalmente um atendimento de pronto-socorro e tudo mais. E nessa hora, o urologista acaba sendo muito importante. E conta como é que é o dia a dia do urologista recebendo um tipo de paciente como esse. Realmente isso aí é o nosso dia a dia, né? A incidência é isso aí que você falou, entre 12% e 15% dos pacientes, tanto homens quanto mulheres, né, tem cálculo renal. E esses pacientes, muitas vezes, a gente conhece no pronto atendimento, né? O paciente chega com dor, a dor de cólica renal, não sei se algum de vocês já teve, eu já tive cólica renal uma vez, a dor é horrível, né, horrorosa, né? Então, é uma dor que remédio oral, o remédio que a gente toma em casa, na maioria das vezes não resolve. Por isso, os pacientes vão aos prontos-socorros para poder ser avaliados. Quando esse paciente chega, a primeira coisa que a gente faz é tentar identificar se é realmente uma cólica renal. Se for a cólica renal, a primeira coisa é medicar, né? Remédios venosos, né? Remédio na veia para poder aliviar a dor. E aí a gente vai começar a pesquisa para saber o que a gente vai ter que fazer com esse paciente. Então, normalmente o paciente faz na urgência exame de sangue, de urina, para ver se não tem infecção urinária. Muitas vezes, então, uma dor no rim, mas é uma pielonefrite, é uma infecção que subiu para o rim e dá uma dor forte também, né, que pode confundir. A gente tem uma série de patologias lombares, dor de coluna, que também pode simular uma cólica renal, né? Mas, via de regra, fechando o diagnóstico, a gente vai precisar saber onde que está essa pedrinha e qual o tamanho dela, né? Via de regra, a cólica renal é quando a pedra sai do rim e impacta nesse canalzinho, que é o ureter, né? Que é o canalzinho que está lá entre o rim e a bexiga. Isso leva a uma obstrução, né? O encanamento aí fica entupido, o rim continua produzindo urina, ele vai ficando inchado, vai aumentando de tamanho, a pressão dentro dele vai ficando maior e a inervação é nessa cápsula do rim. Então, por isso que a dor é tão forte, é tão intensa, né? E aí a gente tem que definir qual que é o tamanho do cálculo. Normalmente as pedras pequenininhas, as pedras menores do que 5 milímetros, elas são eliminadas espontaneamente até 95% das vezes. Então a gente só faz analgesia, dá anti-inflamatório para quem pode tomar anti-inflamatório, né? Então por isso a avaliação médica é importante. E aí o paciente acaba eliminando essa pedrinha. É comum no pronto-socorro mesmo, né? A pessoa chega morrendo de dor, faz o remédio, aí você fala assim, coleta esse exame de urina. Aí ela volta com um frasquinho com a pedra lá no fundo do frasco, né? Então, porque não deu tempo nem de fazer ultrassom, tomografia, seja o que for. Então, pedrinha menor do que 5 milímetros é eliminado espontaneamente até 95% das vezes. À medida que essas pedras vão aumentando de tamanho, aí o negócio vai complicando mais, né? Cálculos de 6, 7 milímetros são eliminados só em 50, 55% das vezes. E cálculos maiores do que 8 milímetros só em 10 a 15% das vezes. Então, acaba que menor de 5 milímetros a gente só observa.
Maior do que 8 milímetros, na maioria das vezes são cálculos cirúrgicos. E cálculos aí no meio desse caminho, aí, entre 5 e 8 milímetros, a gente não sabe. É 50% de chance de sair ou não. Né? Show de bola. E me conta uma coisa, né? Você comentou a respeito dessa dor lombar, né? Aquela dor nas costas, que é normalmente de um caráter osteomuscular, e é muito comum pessoas nos procurarem, seja no pronto-socorro, às vezes no consultório, com a sensação ou com a desconfiança que isso é renal. O que você normalmente fala para os seus pacientes do ponto de vista assim, ó, esses sinais são mais evidentes a favor do cálculo, esses são mais evidentes a favor só de uma lombalgia osteomuscular? A lombalgia, né, quando está relacionada aí à coluna ou à parte muscular, na maioria das vezes a dor vai ser movimentação dependente ou exercício dependente, ou aquela pessoa que fez uma faxina em casa no dia anterior, né, então se esforçou, não está tão acostumada a fazer isso, ficou muito tempo agachado, né, no dia seguinte acorda doída de dor. Né, então, realmente a patologia osteomuscular vai manifestar na maioria das vezes após algum tipo de exercício físico. A cólica renal não. É aquela cólica que o paciente fica quietinho. O negócio dói tanto que ele fica ali quietinho no canto e não dá conta nem de mexer direito. Né? E normalmente é uma dor que das costas, na maioria das vezes, vai irradiar para a parte da frente da barriga, podendo descer até a virilha. Quando o cálculo está descendo, quando ele está bem baixinho, quase chegando lá na bexiga, é comum no homem ter dor no testículo, inclusive, e na mulher uma sensação de dor na vulva, como se tivesse algum incômodo ali, alguma coisa apertando, uma sensação de dor mais intensa. Né? Então, são essas as diferenças básicas entre uma lombalgia osteomuscular e uma cólica renal. Né? Eu gosto também daquela que diz que, normalmente, quando é bilateral, dificilmente isso aí vai ser cálculo renal. É outra dicasinha bem interessante. Chegou falando, tá doendo dos dois lados. Eu falei, ou você é muito azarado, ou isso aí é lombalgia. Denilson, uma outra dúvida que eu vejo que é muito comum, a gente troca muita ideia quando acontece situações mais limítrofes, é a questão de cistos e nódulos renais. Eu queria que você falasse um pouquinho qual que é a diferença entre os dois e quando isso preocupa. Certo. Os cistos renais são umas bolinhas de água, a grosso modo, que vão surgir nos rins. Eles são muito comuns. Né? 50% da população acima de 40 anos de idade tem dos cistos renais, cistos simples renais. E a gente classifica de acordo com os exames de imagem esses cistos. Tem uma classificação, tem um nome chique, chama Bosniak, né? Que a gente classifica em Bosniak 1, Bosniak 2, Bosniak 3 e Bosniak 4. Os cistos Bosniak 1 e 2 são cistos que, na maioria das vezes, não nos preocupam, são cistos benignos. Os cistos Bosniak 3 ou 4, eles não são aqueles cistos que são só bolinhas de água. Ou eles têm calcificações grosseiras, ou eles têm pedaços de tecido renal entremeados dentro dos cistos, e eles podem vir a se tornar tumores. Então, os cistos Bosniak 3 e 4 são cistos que têm indicação cirúrgica, eles têm que ser removidos. Mas a grande maioria, mais de 95% dos cistos, são cistos renais simples, que a gente chama de Bosniak 1, e que 50% da população acima de 40 anos de idade tem. Certo? Já os nódulos renais é diferente, né? Nódulo quer dizer massa sólida, né? Um nódulo, uma bolinha de carne ali no rim. É diferente do cisto. Né? A gente tem nódulos que são benignos e nódulos que são malignos. Os benignos, um dos mais comuns é o angiomiolipoma, né? Que como o nome fala, angio são vasos, mio, músculo liso, e lipoma, gordura. Então são bolinhas de tecido de gordura, como se formasse um lipomazinho. Sabe esses lipomas que dá debaixo da pele? Ele pode dar um lipomazinho lá no rim também. E a gente tem só que acompanhar, né? Porque eles podem crescer. Quando eles crescem acima de 4 centímetros, eles têm indicação cirúrgica, porque 50% dos angiomilipomas acima de 4 centímetros têm algum tipo de sangramento espontâneo. E os nódulos renais verdadeiros, captantes de contraste na tomografia ou na ressonância, são considerados nódulos malignos, que têm que ser retirados. Né? Esses são os nódulos cirúrgicos que a gente faz cirurgia para poder extirpar, como se a gente fizesse uma biópsia, só que uma biópsia excisional. A gente tira o nódulo e aí esse nódulo vai ser analisado ao microscópio e a gente tem uma certeza do diagnóstico. E nos cistos Bosniak 1 e 2, que virtualmente são cistos benignos, eu queria saber, você faz algum acompanhamento com imagem
Se sim, de quanto em quanto tempo? E em alguma situação, e na situação que eles têm a classificação 2F também, que é Sim. algo que fica na dúvida entre o 2 e o 3, o que você faz? É. Os cistos, normalmente os cistos renais simples, Bosniak 1, na literatura não tem indicação de acompanhamento, né? O que a gente faz é, quando o paciente vai no consultório de 1 ano em ano, de 2 em 2 anos, a gente faz um ultrassom só para avaliar o tamanho do cisto, né? Porque às vezes o cisto, dependendo da localização dele, se for um cisto, por exemplo, parapiélico, que está junto à saída do ureter do rim, se ele crescer muito, ele pode levar a algum tipo de obstrução do rim e levar à necessidade de algum tipo de tratamento dele, certo? O Bosniak 2F são aqueles cistos com calcificações grosseiras ou com septos espessos, né? O Bosniak 2F de 6 em 6 meses a gente faz alguma modalidade de imagem para poder acompanhar. Agora é bem interessante, saiu um estudo agora recente, não sei se você chegou a ver esse estudo, mostrando que os cistos Bosniak 2F3 operados, eles têm assim 2% de alteração de degeneração, são praticamente cistos benignos também. Então a gente tem que definir bem se a gente tem indicação mesmo de operar esses casos ou não, né? Show de bola. Para a gente terminar esse papo a respeito de cisto, nódulo, uma população muito frequente conosco, conosco nefrologista, é o paciente renal crônico que entrou em terapia renal substitutiva, seja diálise, peritoneal, hemodiálise, transplante. E os rins nativos, habitualmente, eles cursam com um aparecimento maior do que uma população não dialítica de cistos. E alguns desses cistos podem ter uma característica maligna. Como é que você vê esse caso e qual que é a frequência que você recomenda fazer algum tipo de monitorização desses pacientes? No caso da doença renal policística, né, a gente tem. Você quer falar de doença renal policística Não, ou estou não? falando até da Cistos doença diversos cística adquirida adquiridos. do paciente dialítico. Depois eu até ia aproveitar, porque tem uma Sim. pergunta de doença renal policística aqui. Sim, sim. Então, com relação a esses casos, a gente sabe que os pacientes portadores de insuficiência renal têm um índice, uma chance maior de ter tumores do rim, né? E do trato urinário no geral. Então, a gente acompanha de perto esses pacientes no meu consultório. Isso aí, medicina privada é diferente de medicina pública, né? No meu consultório, eu faço um exame de imagem anualmente desses pacientes, de todos eles, para ver se tem algo de diferente. Se tiver qualquer tipo de cisto que seja cisto suspeito, se já é um paciente dialítico, por exemplo, a gente não faz só a retirada do nódulo, a gente faz a retirada do rim, né? Porque aquele rim realmente não está funcionando mais, ele só está trazendo aquele problema, né? Agora, se é só cisto renal simples, a gente faz o acompanhamento, como todo mundo, um ultrassom anual para poder avaliar se não tem algum tipo de degeneração, algum tipo de alteração mais importante. Mas é interessante esse dado, que o índice de tumores do trato urinário no paciente renal crônico, dialítico, é maior do que na população em geral. Beleza. O Júlio César Madeira, ele está falando, boa noite, doutores, eu tenho rins policístico com creatina de 3,9. Que pode me falar sobre isso? Qual o risco tenho de ir para diálise? Júlio, isso é bem nefrológico, tá? Uma creatina de 3,9 é uma creatina mais alta. Você merece um acompanhamento muito próximo com um nefrologista de referência. Não dá para eu te dizer em questão de probabilidade, em questão de como é que está a sua função renal, que exige alguns cálculos aí, mas você precisa estar olhando isso bem de perto. Com relação à doença renal policística, a gente tem o tratamento do ponto de vista nefrológico, desde do tratamento conservador, tem uma droga nova sendo usada mais recentemente, que é o Tolvaptan. E do ponto de vista urológico, o Denilson é um cara que tem muita experiência com cirurgias dos pacientes com grandes rins policísticos. Eu queria que você passasse um pouquinho qual que é esse tipo de paciente, quem que você normalmente opera, prós, contras. O paciente de doença renal policística, primeiro que 10% dos pacientes em diálise, uma estimativa, são pacientes de doença renal policística, né, Júlio? Então o risco de diálise realmente aumenta. Normalmente, esses pacientes pioram a função renal após aí os 40 anos de idade. E é interessante, né, Neto, que às vezes o paciente vem bem com a creatina de 1,5, 1,6, de repente em 6 meses ele está com creatina de 6, 7, né? Uma degeneração realmente muito rápida. O que acontece? A doença renal policística é uma doença autossômica dominante, né? Uma doença genética, né? Passada na família.
Normalmente quem tem os irmãos, o pai, normalmente, ou algum parente mais próximo, também tem a doença renal policística. Quando os rins vão crescendo muito, esses cistos vão aumentando de tamanho e os rins vão crescendo demais, eles vão comprimindo o parênquima renal e a gente vai destruindo o parênquima renal e levando à insuficiência. Tem paciente que tem um rim que fica enorme. Então, são aqueles exames onde a gente vê numa tomografia, por exemplo, as alças, todas as alças de intestino, todas espremidinhas assim próximo do umbigo e um rinzão grande de um lado e um rinzão grande do outro. Quando esse paciente está procurando o transplante como tratamento da sua insuficiência renal, a gente tem que ter espaço para poder colocar o rim, né? O rim que a gente vai transplantar. E os pacientes com doença renal policística, com os rins gigantes, eles não têm espaço. Então, o tratamento recomendado desses pacientes é fazer a nefrectomia, fazer a retirada do rim. A dúvida comum é, tira um rim só, tiram os dois rins. O nosso serviço tem como regra fazer a retirada dos dois rins. Por quê? Porque muitos desses cistos que a gente vai deixar no rim, na eventualidade de deixar um rim para trás, são cistos infectados. Quando o paciente faz o transplante, acontece da imunossupressão que ele vai receber deixá-lo mais suscetível a algum tipo de infecção. Se já tem algum cisto desse infectado, aí começa, né? É muito comum o nefrologista que acompanha esse paciente no pós-transplante, o paciente vem com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 20 infecções urinárias de repetição, né? Acaba se tornando um quadro de difícil tratamento e que a opção, no final das contas, acaba sendo fazer a retirada desse rim, que é o foco infeccioso. Então, quando a gente precisa fazer o tratamento da doença renal policística, a gente faz a retirada dos dois rins. Show. Denilson, já que você tocou no assunto do transplante, e aí eu queria aproveitar tanto o seu lado urológico quanto o seu lado transplantador nessa pergunta. Eu vou começar pelo lado urológico. Pessoa que tem uma doença renal crônica, que está se candidatando a um transplante, o que o urologista ele tem que olhar do ponto de vista de liberação? Esse paciente está apto do ponto de vista urológico para fazer um transplante renal? Certo. O urologista, na avaliação urológica pré-transplante, o papel dele é otimizar o trato urinário que vai receber o enxerto, certo? Então, se o paciente, por exemplo, tem uma doença renal policística, a gente tem que tirar o rim para poder ter um trato urinário estéril, né, sem infecção urinária. Se o paciente tem algum tipo de tumor, seja no rim, no ureter, na próstata, ele tem que fazer a retirada desse tumor para o paciente colocar o rim ali dentro do abdômen para começar a funcionar novamente. Se o paciente está muito tempo sem urinar, ou é muito comum, por exemplo, ter uma válvula de uretra posterior, que é uma das causas também de insuficiência renal, ele tem que tratar a uretra, tem que tratar a bexiga do paciente. Ou seja, ele vai dar uma organizada ali no trato urinário para otimizar o trato urinário e ele ficar ideal. A bexiga ideal, o trato urinário ideal do transplante, ele é estéril, ele não tem infecção urinária, ele acumula uma boa quantidade de urina a uma baixa pressão e a bexiga funciona bem. Ela esvazia bem e ela não tem resíduo pós-miccional, né? Então, isso aí é o ideal, é o que a gente tenta fazer em todos os nossos pacientes quando a gente prepara eles para o transplante. Show de bola. Do ponto de vista da avaliação urológica masculina, que tem a questão prostática aí, o que vocês acabam fazendo nessa situação? Isso, a recomendação desses pacientes em avaliação pré-transplante são as mesmas recomendações da população geral. Então, a partir dos 50 anos de idade, todos os homens deveriam ir ao urologista, fazer exame de toque retal, fazer exame de PSA. Né? A gente sabe que o câncer de próstata é um dos cânceres mais prevalentes na população masculina. 1 de cada 6 homens vai ter câncer de próstata. Não são todos os tumores que a gente tem que tratar, mas a incidência é muito alta, né? Então, esse paciente masculino que vai fazer avaliação prostática, ele tem que fazer uma avaliação de PSA, tem que fazer exame de toque, e a gente tem que ver a questão do tamanho da próstata também. Porque a hiperplasia prostática benigna, a uretra ela é abraçada pela próstata. Então, se a próstata cresce muito, ela vai estrangular a uretra, e aí a luz, que antes era uma luz boa para poder urinar, acaba ficando uma luz fraquinha. A bexiga tem que fazer muita força para poder urinar. E isso, principalmente no caso do transplante, é uma patologia que pode levar a complicações importantes.
Por exemplo, o implante do ureter pode haver fístula urinária, pode ter dificuldade de cicatrização por uma bexiga que tem que contrair demasiadamente na hora de esvaziar, certo? Então a gente faz toda essa avaliação também quando a gente está pensando em liberar um paciente desses para o transplante. Show. Denilson, do ponto de vista cirúrgico agora do transplante, agora o Denilson transplantador, eu queria que você me contasse e contasse para o pessoal um pouquinho, primeiro como é que é o transplante, né? O pessoal tem muita dúvida, onde é que coloca o rim, tira os 2 rins para colocar o rim transplantado, coloca ele no lugar. Primeiro eu queria te escutar a respeito disso, para depois a gente entrar especificamente na questão das técnicas. Certo. O transplante eu sou suspeito para falar, né? Porque eu sou um cara empolgado com o transplante. Eu adoro a questão do transplante renal. Eu acho que o pessoal brinca, né? Fala assim, pô, mas você já opera tanto, você já faz tanta coisa, você ainda fica mexendo com o transplante, né? Mas o transplante é igual cachaça, né? Porque o transplante é um negócio que traz uma satisfação tão grande para a gente, para o paciente da gente, né? Que a gente acaba continuando trabalhando e investindo sempre. Eu acho que é um lado muito importante aí da urologia, né? O transplante, então, tirando as dúvidas aí, primeiro que a gente não faz a retirada, na maioria das vezes, dos rins primitivos, né? No momento do transplante ali, que a gente vai fazer o implante, a gente praticamente nunca retira os rins primitivos. Então a pessoa fica com 3 rins? Fica. A maioria fica com 3 rins mesmo. Fica. 2 que não estão funcionando muito bem e um que normalmente resolve o problema. O transplante é feito com uma incisão, que a gente chama de incisão de Gibson, que é uma incisão na virilha. Sabe onde a gente tem hérnia inguinal ali? É mais ou menos no lugar da hérnia inguinal. Por que a gente faz nessa localização? Porque nesse lugar aí a gente tem os vasos ilíacos, que são os vasos superficiais. E a gente não entra dentro da barriga. Essa é outra dúvida comum. A pessoa acha assim, vai colocar um rim lá dentro da barriga. Não. A gente vai abrindo os espaços e existe um local que chama retroperitônio. Então a gente não vê uma alça de intestino durante a cirurgia. A gente disseca esse retroperitônio e nós temos uma colega, a Sandra, né, que brinca muito, a gente faz a casinha do rim ali, né, para poder posicionar o rim na melhor local possível e emenda a artéria, que é por onde entra o sangue do rim transplantado, a artéria ilíaca, na maioria das vezes na ilíaca externa, e depois faz a anastomose da veia do rim, que é por onde drena o sangue, né, um sistema fechado, que é o sistema de filtração do rim, a gente conecta na veia ilíaca externa também. Né, e depois implanta o ureter, que é o canalzinho por onde caminha o xixi, na bexiga do receptor. Então, dessa maneira que é feito o transplante. Pode ir mandando as outras dúvidas aí que a gente vai tentando esclarecer. Pessoal, o MSF 2197, os perfis são, às vezes, difíceis de a gente falar assim, não, fulano chama Marcelo, mas qual a quantidade máxima de rins que podem ficar alojados na cavidade abdômeno-pélvica? Bom, isso aí depende. Normalmente, a gente coloca um rim à direita, um rim à esquerda, e a gente consegue até colocar mais um rim, por exemplo, nos vasos ilíacos comuns e na aorta e na cava. Então, o dos pacientes que eu já operei, o paciente que tinha mais rim dentro da barriga tinha 5 rins. Ele tinha um em cada fossa ilíaca e os 2 rins primitivos. E eu coloquei o 5º transplante. Muitas vezes o que acontece com esses pacientes é quando, por exemplo, perdeu o transplante por rejeição, por alguma coisa, a gente vai lá e tira esse transplante que foi perdido, porque aí a gente vai ter espaço para poder colocar mais um outro órgão ali futuramente. Cirurgia então, que você adora, né, Denilson? Pois é. É a famosa transplantectomia. Quem gosta são os nefrologistas. O nefrologista manda a gente fazer transplantectomia como se fosse espremer uma espinha, sabe? E a cirurgia, eu acho que você falou que é uma das maiores dificuldades do ponto de vista cirúrgico, né? O maior dos desafios é essa cirurgia da transplantectomia, principalmente quando já tem muito tempo, mais de 6 meses de rim ali na cavidade, não é isso? Porque a gente tem que pensar que o rim vai aderir a tudo que está ali, né? E o hilo renal, que é artéria e veia, a gente tem que pensar aí que a volemia, o sangue todo do corpo passa no rim aí, né? De 6 a 10 minutos passou o sangue todo do corpo, né? Então, se você tem uma lesão de artéria, de veia, que é difícil de visualizar, de dissecar nessa cirurgia, que é a transplantectomia, acaba que você tem uma lesão onde sangra, e sangra viril, né? Sangra muito, né? Realmente, a transplantectomia, para você ter ideia, ela tem um índice de comorbidade, para quem não sabe, é assim,
infecção de ferida operatória, sangramento, precisar fazer transfusão de quase 50% dos casos. Então, realmente é uma cirurgia desafiadora, uma cirurgia difícil e que a gente prefere não fazer, não. Quando precisa, a gente faz, né? Mas... Tô vendo aqui o doutor Sérgio Salomão. Sérgio é angiologista, perguntando se você faz a parte vascular também. Vou deixar você responder. Sim. Tá bom, Sérgio, tudo bem? A gente faz lá no Hospital Felício Roxo, a gente treinou a residência, inclusive a gente tem um programa de residência em cirurgia de transplantes lá, e a gente treina, o cirurgião faz a parte vascular, as anastomoses vasculares e as anastomoses do ureter também. Da mesma maneira que nós temos urologistas na equipe, nós temos cirurgiões gerais também, né? A Isadora, o Ricardo, o Silvério, que são cirurgiões gerais e são treinados também. Então o modelo é um só. O cirurgião de transplante faz todas as anastomoses. E eu acho que isso é um ganho muito grande. A gente vê que nos serviços onde o cirurgião não faz todos os tempos da cirurgia, essa questão de trocar de equipe, de entrar uma equipe, entrar outra, isso consome tempo. Então, hoje, uma cirurgia de transplante renal, que a gente faz em 1h30, 2 horas no máximo, na maioria dos casos, acaba que quando são mais equipes, isso aí agarra um pouquinho, né? Gasta 3 horas, 3h30. A gente sabe que o tempo é importante aí para o procedimento, né? Show de bola. Aproveitando a questão cirúrgica, Denilson, uma das coisas que mais tem sido faladas atualmente, pelo menos nos últimos anos, é a cirurgia robótica. E aí eu vou usar um termo em inglês que é o hype or hope. Como é que você vê isso aí? É muito barulho para pouco ou é realmente uma grande esperança, veio para mudar completamente? O que existe de verdade, o que é mito na cirurgia robótica? Obviamente na situação da urologia / transplante. Sim. Na verdade, a cirurgia robótica é um avanço, né? Todas essas tecnologias são um avanço. Eu lembro que quando eu comecei a fazer cirurgia geral, não eram todos os serviços que faziam laparoscopia. E eu escutei muito dos cirurgiões, né, falando assim, esse trem de laparoscopia é bobagem, tem que cortar para poder fazer a cirurgia. Hoje em dia você vai ver aí cirurgia de vesícula, por exemplo, ninguém mais faz cirurgia de vesícula aberta, né? E a gente vê a diferença, né, da cirurgia de vesícula aberta com a cirurgia por via laparoscópica. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é isso, que a cirurgia robótica nada mais é do que uma cirurgia laparoscópica assistida pelo robô, né? O robô, é interessante a gente entender que quando a gente faz a laparoscopia, as pinças são compridas e elas são assim. A gente corta assim e a gente consegue girar no eixo da pinça, certo? Então, se eu tenho que cortar uma estrutura, vamos lá, meu nariz lá, é uma estrutura que eu tenho que cortar. Eu vou cortando ela assim, ó, igual eu vou apontando um lápis. A robótica não, ela faz esses movimentos e ela quebra o punho. Então, ela te dá uma maior mobilidade. Então, se eu vou cortar o nariz, eu vou lá na frente, quebro o punho e corto ele assim, reto. Eu não preciso cortar ele em lápis. Até que ponto isso aí vai fazer muita diferença é realmente um caso à parte para poder discutir. Vamos te dar um exemplo. Câncer de próstata, né, que é a patologia mais comum de ser operada pelo robô. No Hospital Felício Roxo nós comemoramos agora 1.000 cirurgias robóticas. Dessas 1.000 cirurgias, 80% era próstata, entendeu? Então 800 prostatectomias praticamente. Estou chutando um número aqui, não sei a estatística correta não, mas acho que é mais ou menos em volta disso. Na prostatectomia, se você pegar os resultados de potência, de continência e de margem cirúrgica, de controle oncológico, no prazo de 1 ano após a cirurgia, eles são iguais na cirurgia aberta, na laparoscópica e na robótica. Só que quando você faz uma análise estatística de tempo para poder recuperar a continência, de tempo para poder continuar a recuperar a potência, de tempo de retorno às atividades, a gente vê que na laparoscopia e na cirurgia robótica esse tempo é muito menor. Sangramento também é menor, porque o pneumo peritônio segura os vasos ali, não deixa sangrar. Então é tudo uma questão de, ao invés de ficar continente em 3 meses, eu prefiro ficar continente em 1 mês. Né? Para mim, 2 meses de incontinência urinária é uma perda de qualidade de vida muito grande. Né? E são nessas coisas que a robótica faz diferença. Ela faz a cirurgia se tornar uma cirurgia mais refinada. Né? Mas eu sou muito franco com os meus pacientes com relação à cirurgia robótica. Eu sempre explico para eles, falo assim,
Se você tem condições de fazer cirurgia robótica, isso é um problema, né? Porque os planos de saúde não cobrem a cirurgia robótica. Né? O robô lá do hospital nem é do hospital, é uma parceria com a Feluma, com a Faculdade de Ciências Médicas. Né? Então, existe um aluguel do robô para as cirurgias. Se a pessoa não pode arcar com esse custo, ela não tem que ficar, meu Deus do céu. Não, ela vai ter os mesmos benefícios, ela vai ter a mesma recuperação, ela vai ter potência e continência. Pode demorar um pouquinho mais, mas ao final do tempo vai estar tudo resolvido. Né? E se ela tem condições, ela faz, porque ela vai se beneficiar de alguma maneira disso. Eu acho que é basicamente isso com relação, a grosso modo, assim, com a cirurgia robótica. Mas, por exemplo, eu fui estudar em Cleveland em 2007, certo? Hoje, 95% das prostatectomias robóticas nos Estados Unidos são robóticas. Né? Aqui no Brasil, ela não é tão difundida assim, a gente não tem essa estatística, justamente pela questão financeira. A gente tem que pensar que nós somos um país pobre, né? Um país onde o acesso a essas tecnologias ainda não é para todos, né? Ainda não é totalmente disseminado. Vamos, né? Custo-benefício. Custo-benefício, exatamente. Nós temos um mutirão agora do hospital de prostatectomia radical, operou 25 prostatectomias radicais lá no hospital. Fiz cirurgia aberta para todos os pacientes, estão ótimos, recuperaram super bem, né? Então, não é a questão de ter feito robótica ou não. Esse negócio da robótica é danado, porque vira realmente uma discussão à parte, né? Eu costumo dizer para meus pacientes também, tem um fator e se, né? Eu vou te dar um número aqui. Incontinência urinária após prostatectomia radical, após um ano de cirurgia, só 3% dos pacientes ficam incontinentes. Mas eu gosto de falar muito com eles. Quem está me escutando aí, que já esteve lá no consultório, sabe. E que operou, né? Se você estiver nesses 3%, para você foi 100% de incontinência, né? E se a pessoa acabou que não fez, ela ficou na cabeça, porque o apelo do marketing é muito grande, que ela deveria ter feito robótica, ou deveria ter feito alguma outra técnica. Se ela ficou incontinente, ela vai ficar assim, e se eu tivesse feito a robótica, né? Então, isso é um fator realmente que a gente tem que pesar e ponderar com todos os pacientes. Tem que ter a cabeça muito boa para definir essas coisas, né? Beleza. Eu vou aproveitar duas perguntas aqui de pessoas que estão nos assistindo. A Franciene está perguntando, é de costume, eu acredito que usar grampos na veia e artéria do rim pós-transplante? E tem uma parecida aqui também, é costume dar trombose na veia, artéria do rim após a cirurgia do transplante? Então vamos lá. Eu entendi que a primeira pergunta é na nefrectomia do doador, né? Quando a gente faz a nefrectomia do doador, quem vai doar o rim para ser implantado em outra pessoa, né? Por exemplo, eu tenho insuficiência renal, meu irmão quer doar o rim para mim. Quando a gente faz a cirurgia laparoscópica ou até mesmo aberta, existem clipes que chamam clipes de hemolock e clipes metálicos, que a gente usa para poder fechar os vasos, né? Ao invés de você amarrar o vaso, você vai lá e coloca o clipe, né? Que é uma maneira segura da gente fazer essa hemostasia. Né? No receptor, a gente pode, inclusive, fazer uso de clipe, sim. Existem clipadores para cirurgia aberta. Mas como a cirurgia do receptor, na grande maioria das vezes, é uma cirurgia aberta, a gente prefere, no nosso serviço, amarrar os vasos, porque, além disso, é um custo a menos. Né? Na cirurgia laparoscópica do doador, você vai perder menos tempo e é seguro. Na cirurgia aberta, é só você dar um nó com fio. Né? Então, a gente não costuma usar no implante. Trombose do enxerto. Fiz um transplante e teve uma trombose. Existem causas cirúrgicas para essa trombose e existem causas clínicas que depois você vai comentar aí, né, dos estados de hipercoagulabilidade. Mas do ponto de vista cirúrgico, se tiver algum kink na artéria, se tiver alguma má formação nos vasos, isso depende inclusive da captação. Né? Se durante a captação houve alguma tração mais abrupta que descolou a íntima do vaso, tudo isso influencia no resultado vascular. É lógico que isso é testado lá na hora da cirurgia. Só é feita a cirurgia quando a gente tem plena confiança que vai dar tudo certo. Né? Mas medicina não é matemática. Né? Da mesma maneira que a gente tem lá aquela estatística que ao final de um ano, 97% dos rins estão funcionando normal. Ao final de 3 anos, 85% dos rins estão funcionando normal, dos transplantados.
né? Então a gente tem aí, né, 5% de pacientes que vão perder e tem aí mais um pouquinho que ao final de 3 anos não vai estar funcionando, né? Beleza. Agora você pode falar das causas clínicas. Na verdade, há alguns pacientes que têm condições, que são N condições, a gente costuma reunir sobre um grande grupo chamado as trombofilias, que tem uma tendência maior pró-coagulação. Então, numa situação de estresse, como é uma cirurgia, e uma cirurgia que mexe em vaso, você está literalmente jogando álcool na fogueira, né? Então, nessa situação, o risco acaba sendo maior. É possível fazer transplante nesse tipo de paciente? Sim, a gente conversa com o cirurgião faz, e assim que o cirurgião fala assim, ó, o risco de sangrar está baixo, a gente volta a usar remédios para anticoagular essa pessoa e minimizar. E eu acho que o Denilson colocou de uma maneira muito palatável. A gente, inclusive profissionais, e não são só os pacientes, tendem a querer trabalhar no 0 ou 100, né? Ou vai dar certo ou não vai. E a gente trabalha na medicina probabilisticamente, né? Quando a gente fala que 97% dos rins vão estar funcionando no fim do primeiro ano, é isso que você falou. 3% não vão estar, e esses 3% para eles vai ser 100%. Então, isso realmente é uma coisa que tem que ficar muito clara. Deixa eu ver aqui, parece que tem o Matheus. O MSF é Matheus, xará do meu menino. Matheus está perguntando, se a causa do transplante renal foi rins policísticos, o novo rim transplantado tem risco de desenvolver o mesmo quadro do antecessor? Acho que essa pergunta é mais para mim do que para o Denilson. Não tem não. A doença renal policística é uma doença hereditária. Então, tem várias nefrites que sim, pode voltar. Mas no caso do rim policístico, não. Esse rim inativo, esse rim transplantado, ele pode até desenvolver um ou outro cisto, mas não mais a doença, porque a doença está naquele órgão que foi perdido aí ao longo dos anos. Denilson, outra interseção que eu vejo com bastante frequência é a questão da hematúria, né? O sangue na urina. Seja ele um sangramento vivo, macroscópico, visível, ou aquele sangramento microscópico que só aparece no exame de urina rotina, né? Aquele exame que você vai lá, urina tradicional, coleta uma amostra. Como é que é a abordagem quando chega? Porque às vezes os pacientes se confundem, né? Eu vou em quem? Eu vou no nefro, eu vou no uro. Como é que é a abordagem urológica de uma pessoa que tem a hematúria, o sangue na urina? Então, o negócio é o seguinte, a gente tem 2 tipos de hematúria, de sangue na urina. O microscópio, que você falou, que só aparece no exame de urina. A gente faz lá o exame, e aí no exame de urina rotina aparece lá 10, 12, 15, 20 campos repletos de hemácia. Mas quando a gente faz xixi, a gente não vê nada de diferente. A gente acha que a urina está normal. No máximo um pouquinho mais alaranjada, né? E o outro tipo de sangramento é o sangramento macroscópico. Na hora que você vai lá no banheiro, faz xixi, aí sai sangue, seja ele um sangue vermelho vivo ou aquele sangue vinhoso, que é o sangue cor de vinho, normalmente algum coágulo dentro da bexiga que ele já está perdendo a cor e aí a gente elimina isso na urina, né? A abordagem é basicamente a mesma de avaliação. A gente segue os protocolos, né? Todos esses pacientes recebem uma tomografia, então o ultrassom não é o exame de escolha para avaliar a hematúria. A gente pede tomografia de todos esses pacientes. A gente faz novamente o exame de urina, né? A gente faz um exame que é o dismorfismo eritrocitário, para a gente saber se está sangrando proveniente do rim, do glomérulo renal, ou se está sangrando do trato urinário. Porque pode estar tendo sangramento de qualquer lugar, né? Pode ser do rim, pode ser do ureter, pode ser da bexiga, pode ser da próstata, pode ser da uretra, em caso dos homens, ou desses outros mesmos órgãos, tirando a próstata no caso das mulheres, certo? Uma vez feito esses exames, a gente já vai ter uma noção do que está acontecendo. Uma coisa muito interessante é que quando a hematúria é microscópica, em 80% das vezes a gente não encontra a causa do sangramento. E normalmente a pessoa convive com isso sem nenhum prejuízo durante toda a vida. Quando a hematúria é macroscópica, quando a gente vê o sangue no xixi, em 80% das vezes a gente encontra uma causa, certo? Do ponto de vista urológico, as causas disparadas mais comuns são cálculo renal e infecção urinária. Isso aí é responsável pela grande maioria dos sangramentos, né? Então, nós todos, né,
teve sangue na urina, o que é a primeira coisa que pensa? Estou com câncer. Né? Todo mundo, isso é normal, todo mundo pensa. Eu também, se eu tiver, eu vou pensar, tá? Então, mas se a gente for racional, a gente tem a grande maioria da chance de ter um sangramento, de ser ou um cálculo renal que sangrou, que mexeu ali e sangrou, ou então uma infecção urinária, né? Então, de acordo com o tipo de causa que a gente encontrar, a gente vai avaliar qual que vai ser o melhor tratamento, né? E na nefro, como é que vocês fazem? Na verdade, eu vou até complementar uma coisa, porque você deu uma visão, eu acho que de um paciente normalmente mais jovem, agora um paciente mais idoso, com sangramento, principalmente um sangramento vivo, principalmente se tem uma história aí de tabagismo de longa data, aí É. realmente a probabilidade, que a gente chama de probabilidade pré-teste, né? Eu não fiz teste Uhum. nenhum ainda, Sim. aumenta muito. Então, o Denilson ter um sangramento, por mais que ele tenha medo de ser câncer, a probabilidade é baixa. Agora, um Uhum. senhor de 80 anos que formou a vida inteira, tem sangramento, provavelmente isso não é cálculo renal e merece uma investigação. Eu acho Exatamente. que, concordo com você que a investigação é muito parecida e talvez o ponto de corte seja quase que justamente esse tal do dismorfismo eritrocitário, que é um exame que tem suas falhas, ele não é perfeito, mas ele é minimamente norteador. Quando eu tenho uma alteração no dismorfismo, significa as hemácias elas estão passando pelo filtro renal, que é o glomérulo. A gente tem mais ou menos 1 milhão de glomérulos em cada um dos rins. Então, se eu tenho essa hemácia que está danificada, fala a favor do paciente ter algum tipo de nefrite. A principal delas é a doença de Berger, ou nefropatia da IgA, que em boa parte das vezes vai ter uma boa evolução. E a gente usa basicamente 3 grandes preditores para saber a evolução: controle da pressão, a perda de proteína na urina e a principal delas, que é a alteração da função renal. Então, a creatinina, igual não lembro o nome da pessoa que perguntou que tinha uma creatinina de 3,9. A creatina está mais alta, essa hematúria glomerular, ela tem uma significância do ponto de vista de risco maior do que uma pessoa que tem uma função completamente normal. Mas é engraçado como que as especialidades elas se Se tocam, né? completam, E né? acabam, se completam. E Uhum. eu falo que o Denilson, para mim, das minhas grandes referências, além de ser um amigo, grande cirurgião, tem uma coisa que eu acho que é fundamental em qualquer médico, que é disponibilidade. E basta o exemplo aqui da live. Eu chamei o Denilson para essa live segunda-feira, no fim da tarde. Opa, bora! Vamos. Então, é do mesmo jeito quando eu tenho alguma coisa. Ó, Denilson, eu preciso que você veja esse paciente hoje, para mandar. Eu não lembro Uhum. de uma vez que ele falou assim: não, vamos ver, semana que vem e tal. Então, é uma característica que, obviamente, ao lado do seu profissionalismo, da sua capacidade técnica, que para o paciente faz muita diferença, né, Denilson? Eu vejo É, muito médico fugindo de paciente, olhando o paciente quase que no saco. Amigo, uhum. vai mexer então com bancada. Você está no lugar É. errado, né? Eu acho que, Então, eu acho que é o seguinte, se o paciente está precisando, é lógico que a gente tem que olhar. Se o colega está pedindo para olhar, então é porque o negócio não deve estar muito bom, né? Então tem que resolver logo, né, Neto? O negócio é não, resolver, né? na verdade eu queria até, assim, eu fiz esse preâmbulo todo para dar esse olhar, minha visão sua, mas eu queria que você me contasse, porque, sinceramente, eu vejo a medicina, às vezes, perdendo espaço, aquela coisa que existia alguns anos atrás do médico ter um respeito. Eu acho que, em parte, a culpa é nossa, porque fazendo uma meia-culpa, falta muito isso. Então, eu queria um olhar seu do todo, da medicina, o que a gente precisa fazer, porque um dos motivos que me motivou, junto com o Fernando e mais uma turma da pesada, de estar abrindo a nefroclínica, falei assim, ó, é do nosso jeito. Vai ser assim, o foco é no paciente. Eu costumo chamar paciente de cliente, inclusive. O problema é dele, né? A gente tem que resolver o problema dele. A gente está numa situação onde o médico, seja ele cirurgião, seja ele clínico, seja ele o que for, a gente tem que sair dessa postura de subir no palquinho e querer ter um complexo de Deus e virar um tutor, né? Então eu queria o seu ponto de vista sobre esse tema. Eu acho que é isso mesmo que você está falando, né? A gente tem muito residente, né? A gente tem um papel aí de educação também.
E eu gosto de falar com os meus residentes que medicina não é difícil, medicina é fácil, né? Então, por exemplo, tem o senhor José que está lá internado no hospital. Se o senhor José fosse o meu pai, o que eu gostaria que fosse feito com ele? Eu acho que a partir do momento que você começa a pensar dessa maneira, Neto, o negócio fica mais fácil, né? Então, a dona Maria está lá internada e a dona Maria pedir uma interconsulta, mas é uma coisa que nem é tão importante, mas a dona Maria é acamada. Então, se fosse minha mãe e ela estivesse no hospital, eu ia preferir que o colega fosse lá e olhasse, já resolvesse de uma vez. É lógico que eu ia preferir. Então, se você leva as coisas dessa maneira, eu acho que fica fácil da gente seguir na medicina, né? Porque a gente está aí para ajudar, né? Não é para isso que a gente treinou, que a gente estuda, que a gente faz tudo. É basicamente para ajudar. Se você não está disposto a ajudar, realmente está precisando procurar outra coisa para poder fazer, né? Mas, e outra coisa que eu costumo falar muito com eles também é sobre questão financeira, né? Nós trabalhamos e nós precisamos receber dinheiro e tudo mais, mas dinheiro é uma consequência do trabalho, né? A gente não vê médico pobre, nada disso não. Se você trata bem seus pacientes, você tenta resolver os problemas e tudo mais, isso tudo vem indiretamente, né? Vem como uma consequência do seu trabalho, né? Então, se puder ficar uma dica, né? Diz que conselho, se fosse bom, a gente não dava, a gente vendia, né? Mas se puder ficar algum conselho, principalmente para os mais novos, né? É basicamente isso. É procurar tentar atender da melhor maneira possível, ser mais humano possível, porque do outro lado ali está uma pessoa que realmente, quando vem te procurar, é porque está precisando e está em um momento de fragilidade importante, né? Show de bola. Denilson, tinha até mais perguntas aqui, mas a gente está caminhando por finalzinho aqui, com 1 hora o Instagram nos corta. Sim. Bate-papo muito bacana, acho que foi muito esclarecedor para quem nos assistiu. Fica aqui no Instagram, no nosso IGTV, e vai também para o canal do YouTube da Nefroclínicas. Queria te agradecer profundamente, foi super legal. Disponibilidade, facilidade, um discurso simples para os pacientes entenderem, não ficar aquela coisa cheia de nomes técnicos que, infelizmente, ainda muita gente costuma fazer, às vezes até de forma não intencional, mas bem legal. E queria que últimas palavras suas aí, antes da gente finalizar, e onde é que as pessoas te encontram? Como é que faz para marcar uma consulta com você? Né? Porque ainda você não está conosco lá na Nefroclínicas, mas quem sabe um dia. Afinal de contas, há essa interseção. Tá certo. Bom, então, você pediu o contato aí, eu atendo no consultório, meu consultório é do lado do Felício Roxo, né? Ali pertinho do Felício Roxo, na Timbiras 3642, sala 102. Quem quiser marcar lá, o telefone é o 97137-7063. Gostaria de agradecer demais o convite, né, a possibilidade. Apesar de a gente fazer cirurgia robótica, esses negócios, eu sou meio desligado desses negócios de rede social e tudo mais. Eu estava brincando com a Silvia aqui que ontem eu fiz meu Instagram, não tinha Instagram não, viu? Então você está estreando o meu Instagram aí, tá? E aí, precisando, nós estamos à disposição para qualquer coisa, viu, Neto? Muito bom. Beleza? Gente, obrigado. Valeu, Denilson. Obrigado a todos que nos acompanham. Obrigado aí. a todo mundo. Aline, enfermeira que trabalhou com a gente. Grande abraço, Aline. Abraço. Obrigado a presença de todos. Valeu demais. Fica aqui, então, no IGTV e depois canal do YouTube da Nefroclínicas. Valeu, Denilson. Forte abraço. Valeu. Boa noite para você. Obrigado. Abraço. Até mais, gente. Boa noite. Tchau. Valeu. Abraço.